E já estamos aqui na sua telinha, na telinha da TV Alba, para mais um programa especial do nosso OAB na TV. E hoje, mais especial ainda, puxo a sardinha para o meu lado, para as mulheres, para cada vez mais a gente ter a possibilidade de mulheres participando em espaço de poder. Essa que é a temática do nosso programa de hoje. Está preparado, preparada para esse debate importantíssimo? Minha entrevistada de hoje, gente, é a Gabriela Hollenberg. Ela é advogada e também cientista política. É especialista em direito eleitoral, fundadora do Quero Você Eleita. Primeiro, Gabriela, agradecer sua participação aqui com a gente. Eu já acompanhei a sua participação em alguns eventos, né, falando justamente desse aumento da participação das mulheres. E já quero começar te perguntando como é que você entrou para esse desafio, para mobilizar tantas mulheres e instituições. Bem, Milena, prazer enorme estar aí com você, na TV Alba, né, nesse programa da OAB na TV. Então, bem, a gente iniciou o projeto em 2020. Eu sou advogada, né, e atuo na área eleitoral há muitos anos, então eu acompanho, né, os desafios das mulheres na política já de um tempo. Venho militando nessa pauta para que a gente tenha aprimoramentos na legislação que possibilitem, de fato, esses avanços e, de fato, a gente teve vários avanços na legislação nos últimos anos, mas eu entendi que era pouco e eu podia fazer mais, e foi aí que a gente iniciou esse projeto em 2020 e atendemos aí umas 200 candidatas em 2020, numa jornada coletiva que foi super interessante, e aí agora estamos em 2022, aí, né, de novo, com o projeto rodando, inclusive vamos estar aí, né, na Bahia, fazendo uma edição presencial já na semana que vem, no dia 20. Que bacana, já estou ansiosa, vou querer participar e vou estar mobilizada, e até que a TV também dê mais visibilidade, né, essa participação das mulheres. Gente, eu tenho alguns dados aqui, Gabriela, que me chamaram a atenção. Quando eu vi que ia te entrevistar, eu comecei a ler mais e pesquisar mais e ir para os números do Brasil. E aí me chamou a atenção, por exemplo, gente, em um ranking aí de 192 países, né, que tem a participação feminina na política, o Brasil ocupa a posição de número 140. Para vocês terem uma ideia, a gente tem apenas 15% de participação feminina na Câmara Federal. O Brasil perde para quase todos os países da América Latina. Imagina só. É um número que a gente precisa mudar. Entrevistas como essa, Gabriela, estimulam outras mulheres, faz acelerar essa mudança de dados. É assim que tem funcionado? Você já vê assim uma mudança maior nesses números a partir do momento que a gente tem mulheres no poder? Não tenho a menor dúvida. Eu tenho acompanhado o trabalho da bancada feminina no Congresso Nacional. E justamente, né, eu até lancei essa semana no nosso perfil do YouTube um TED que eu fiz, uma apresentação que eu fiz sobre isso, porque eu quero mulheres eleitas. Eu tenho acompanhado como as mulheres têm transformado, sendo agentes de transformação por onde elas passam, e na política não é diferente. A gente tem uma nova forma, a gente tem, na verdade, uma forma de ser, de viver, de experienciar o mundo de uma forma diferente. Nossos desafios são outros, inclusive fisiológicos. Então, quando a gente vem para a política, a gente traz novas perspectivas e novas formas de interagir. E dentro dessa lógica, a gente tem promovido aí mudanças muito importantes. A gente, da mesma forma que a gente está aí, né, muito atrás na participação feminina na política, a gente percebe que isso tem reflexos em vários outros índices. Então, índice de desenvolvimento humano, nós somos aí o segundo país no mundo em grávidas adolescentes, o quarto no casamento infantil, o quinto em violência política, né, violência contra a mulher, sétimo em feminicídio. Tudo isso é reflexo da falta de mulheres nos espaços de poder, porque quando a gente tem mulheres trabalhando e construindo conjuntamente, coletivamente as políticas públicas, a gente tem avanços em todos esses índices, né, e são pesquisas que mostram, né, como diminui o índice de corrupção, como melhoram os índices, né, de saúde, educação e segurança, e é exatamente por essa razão que a gente entende que a eleição de 2022 é um marco fundamental e muito relevante. Nós somos a maioria da população. Esse poder de mudar a realidade, né, percentual de participação das mulheres está nas nossas mãos, nas mãos das mulheres e dos homens que vão votar nas eleições de 2022. E isso tem muito a dizer sobre o que a gente quer para o nosso país e o que a gente quer para o nosso mundo, porque as mulheres têm provado que podem fazer uma política aí muito mais inclusiva, resgatando o pertencimento, com diálogo suprapartidário, porque o que importa é fazer e não quem faz, e o que não falta nesse país é coisa para fazer, é problema para resolver, é desafio. E nós estamos aí para justamente enfrentar esses desafios.
E o que não faltam também são mulheres preparadas, né, para esses desafios. Essa desculpa antiga de que as mulheres não têm interesse, não tem mulher que chega aqui no partido querendo concorrer, não. Isso aí já caiu por terra, tá, gente? A gente vê muitas mulheres querendo, sim, atuar na política. A gente vê muitos partidos, né, com essa política crescente de inserção de mulheres, né, nas eleições. Agora, por exemplo, a gente tem um número grande de mulheres concorrendo aí a deputadas estaduais, federais, o pleito também para governadoras. O número tem aumentado ainda muito lentamente, precisa, como Gabriela bem disse, do nosso incentivo e da nossa participação. Agora, Gabriela, uma coisa que é importante a gente trazer também é a questão da vivência, né, da experiência. A vivência, a experiência da mulher totalmente diferente da vivência e experiência masculina. É o famoso falar de e falar sobre. Quando a gente tem aí, por exemplo, medidas, né, políticas públicas que tratam da dignidade menstrual, uma mulher pensa nisso. O homem nunca viveu uma situação parecida, né? Do constrangimento na escola, da falta, né, de itens básicos de higiene. A gente teve aqui em Salvador e também na Bahia muitas políticas nesse sentido de distribuição, né, de itens de higiene para as meninas na escola, que provocava inclusive a evasão escolar. Então, queria falar um pouco sobre isso, como esse pensamento feminino, vivência feminina é importante estar ali na política. Exatamente, eu tenho falado, é muito interessante, né, estudar e entender, né, como as mulheres têm inovado, e por isso a gente na Quero Você Eleita é um laboratório de inovação política, porque a gente tem mapeado essas iniciativas e também as inovações que acontecem na própria linguagem, porque a gente não tinha feminicídio, né, a gente teve feminicídio a partir da construção de que, olha, né, esse assassinato cometido por essas razões é um feminicídio, não é um homicídio. Né? E isso, esse nomear, ele tem um simbolismo, ele é muito relevante nessa perspectiva da gente poder transformar a realidade, transformar essa cultura. Da mesma forma, a dignidade menstrual. Então, é isso, uma mulher, né, que passa por isso, que percebe, que vive uma situação de vulnerabilidade social, que viveu essa questão e que entendeu que, olha, eu tenho que pleitear isso, e a partir disso a gente teve uma construção de uma política pública que acabou sendo viralizada para todo o país. Hoje são vários estados do país e a gente teve aprovação, inclusive, no âmbito federal, de uma legislação definindo a necessidade dessa distribuição. Isso, há pouco tempo atrás, ninguém nem falava disso, dignidade menstrual. Economia do cuidado, né? A gente pensar nas mulheres que estão aí cuidando e que não são remuneradas por esse cuidado. Na Argentina, nossa vizinha, nosso país vizinho, já temos aí, né, uma lei que prevê aposentadoria para as mulheres que ficam cuidando das pessoas, porque nós somos cuidadoras, né? Nós exercemos esse papel dentro da sociedade e nós precisamos ter aposentadoria. Né? Então, é dentro dessa lógica de outras vivências e experiências que a gente tem, por exemplo, a aprovação da Lei de Violência Política de Gênero. Porque as mulheres que se lançam, Milena, no desafio da política, elas são ameaçadas na sua própria existência. Todas as mulheres que se lançam no desafio da política, elas sofrem algum tipo de violência. Não importa o estado, não importa o país, não importa o partido, nós todas que se lançamos, né, seja inclusive como sociedade civil, mas principalmente aquelas que estão aí se colocando como candidatas, como mandatárias, elas sofrem violência. E aí, esses conceitos todos, né, uma vez que a gente vai, né, definindo novos conceitos, propondo novos projetos de lei, aprovando aprimoramentos, a gente tem avanços aí muito relevantes de transformação, tanto da nossa sociedade quanto da nossa cultura. Com toda certeza. Você está tratando de temas assim importantíssimos que fazem parte, né, do dia a dia dessas mulheres que estão ali se desafiando para a política. Eu tive a oportunidade, durante a pandemia, de entrevistar algumas pré-candidatas, né, na época a prefeita, e uma que me chamou muita atenção, Gabriela, e eu quero compartilhar com o nosso público. Ela disse: Milena, eu já tinha concorrido algumas vezes e tinha perdido, mas eu não desistia, porque eu tinha essa incansável, né, vontade de ser eleita, de mudar a minha cidade. E aí ela disse: Milena, eu perdi o apoio da minha própria família, né? Porque as mulheres também têm esse problema e essa dificuldade, que às vezes quem está ali em casa nem quer que você participe, porque não quer ver você crescer, não quer ver você dominando, não. Não quer ver a mulher com voz, com vez, com poder. E aí eu te pergunto, na sua avaliação aí de tantos dados, quais são, de fato, os principais desafios que essas mulheres enfrentam, né? As dificuldades para conseguir dar aquele passo inicial e se inscrever ali no partido e começar a concorrer.
Pois é, a gente na nossa experiência de 2020, a gente entendeu que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque às vezes a gente fica nesse discurso, olha, venham para a política, mas as mulheres, elas exercem papéis muito diferentes, né? Dentro da nossa sociedade. E dentro desses papéis é muito difícil, nós já temos, né, segundo turno, terceiro turno, né? Nós trabalhamos, cuidamos da família, e aí dentro disso tudo, assumir mais um papel dentro de um ambiente tão tóxico e violento quanto é a política é complexo. E mais que isso, né, nós hoje somos quase a metade das chefes dos lares, né? Nós somos responsáveis pelo sustento da nossa família. E quando a gente olha para a base da pirâmide, são as mulheres negras. Então, como é que a gente vai trazer essas mulheres que estão ali trabalhando para garantir o sustento da sua família, né? Para poder ir para a política sem ter uma remuneração, sem ter uma contrapartida, sem de fato o partido estar realmente apostando nessa candidatura de uma forma viável. E a gente percebeu que não tem um interesse real dos partidos nessas eleições, né? Na verdade, o que a gente percebe é que a partir por exemplo, do que a gente viveu em 2020, nós temos aí a questão da destinação dos recursos acontecer ali, faltando 2, 3 dias para as eleições. E aí, como é que você faz para poder gastar esse dinheiro com eficiência para garantir que essa candidatura se torne um mandato eletivo? Então, de fato, há muitos desafios, e as mulheres que a gente teve contato são mulheres que estão aí nos rincões do país, muitas vezes não tinham acesso à internet, muitas vezes não tinham, né, dinheiro para pagar o seu transporte, muitas vezes não tinham ali como garantir minimamente, né, quem ia ficar com seu filho quando ela ia ali para fazer uma campanha eleitoral. Então, dentro dessa lógica, de fato é um desafio, por isso a gente precisa de políticas públicas, a gente tem que garantir para as mulheres o mínimo, para que elas possam avançar e dentro dessa lógica se colocar ali como candidatos e candidatas viáveis. A gente não quer mais mulheres candidatas, a gente quer mulheres eleitas. É sobre isso. A gente não quer só garantir os 30% das cotas, a gente quer que esses 30% sejam 30% de mulheres eleitas. A gente tem que dobrar, no mínimo, a representação do nosso Congresso Nacional para a gente poder caminhar para uma paridade, que é o mínimo. Nós somos mais da metade da população, não somos nem a metade, mais da metade. Então, dentro dessa lógica, não faz sentido que a gente aceite que esses patamares permaneçam onde eles estão, que a gente aceite que os partidos continuem cometendo as violências políticas que continuam acontecendo, porque a violência política acontece e começa dentro dos partidos políticos. Então, dentro dessa lógica, né, é por isso que a gente está, né, trabalhando com a Quero Você Eleita para formar e informar mulheres para que a gente possa avançar, que nessas eleições de 2022, essa virada de chave aconteça para as mulheres candidatas, para as eleitoras, para os eleitores, porque isso não é para ser uma pauta das mulheres, é para ser uma pauta de todos e todas, porque a gente precisa avançar. Com toda certeza. E que bom que a gente está aqui nesse momento, né, nessa entrevista, aprendendo tanto com você, trazendo esses dados, né, que já foram aí estudados e que estão sendo retratados aí diariamente, gente. Ela tem um Instagram também, que é o Quero Você Eleita. Já convido você a ir lá, a seguir, se informar. É muito importante, como ela bem disse aqui no início da entrevista, não só que mulheres, né, aprendam e discutam esse tema, mas os homens também. E que nós, mulheres, sejamos multiplicadoras também em nossas casas, com nossos filhos, né? Eu quero te chamar a continuar com a gente. O intervalo é rapidinho. Gabriela está aqui conectada. A gente vai ali beber uma água e volta já já para continuar falando e entendendo um pouco mais sobre essa questão da política de cotas. Como é que está a participação feminina? Ela falou aí desses 30%. Aqui na Assembleia, só para você ter uma ideia, só temos 10 mulheres eleitas. É hora de mudar e esse ano você pode, tá? A gente volta já já. Viu que foi rápido? Voltamos. OAB na TV, aqui na telinha da sua casa. Gabriela Hollenberg aqui conectada com a gente. A gente está falando sobre a participação das mulheres na política. Gabriela, para você que chegou agora, a gente é advogada, é cientista política. Ela tem uma startup de impacto social e funciona aí como um laboratório mesmo de inovação política para incrementar a participação feminina, né? A presença de mulheres líderes aí nas esferas de poder. A gente falava no outro bloco sobre a participação, as cotas. Eu vi você falando aí dos 30% e vi você incentivando e acho importantíssimo que a gente dobre, que a gente aumente, né, esses números. E aí uma pergunta boba e importante, por que que a maioria, se somos maioria, né, as mulheres que votam, as eleitoras, por que que essas mulheres não conseguem enxergar um potencial em outras mulheres?
Porque as mulheres não são eleitas na mesma proporção. Bem, Milena, são vários fatores, mas isso começa primeiro porque as mulheres não têm a mesma visibilidade e os mesmos recursos quando elas são candidatas. Isso está mudando, né? A gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal nas eleições de 2018 que garantiu que pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, sejam distribuídos para as mulheres, para que seja equivalente ao percentual das candidaturas. Então, isso foi um grande avanço e permitiu que a gente aumentasse a bancada feminina no Congresso em 50%, por exemplo. Então, porque quando a gente tem mais dinheiro, a gente tem como, claro, garantir candidaturas mais viáveis. Então, isso aconteceu a partir de 2018, a gente teve ali um incremento muito pequeno em 2020, mas, de fato, essa questão do tempo de televisão, que também foi garantido a partir da resposta de uma consulta pelo Tribunal Superior Eleitoral, a gente agora está tendo um mínimo viável aí para poder garantir minimamente. O que acontece? Ainda tem muita concentração na distribuição dos recursos pelos partidos, então esse dinheiro não chega para todas as candidatas, não chega nem para todas as candidatas que de fato têm força. Então, isso prejudica muito. Então, muitas vezes a gente não fica sabendo de uma candidata muito interessante, né? Não chega para a gente essa informação. Então, o meu convite é que a gente, nessa eleição, não seja um eleitor passivo, que a gente seja um eleitor e uma eleitora muito ativo, para a gente poder buscar as informações, para a gente, de fato, conhecer quem são esses candidatos, essas candidatas, principalmente, e quais são as pautas que são defendidas, porque não dá mais para a gente poder ficar aqui reclamando do nosso Congresso Nacional, reclamando dos nossos políticos, das nossas, né, se a gente não está realmente engajado de pensar que o nosso maior poder é o voto, né? O voto é o que traz a maior igualdade aí entre todos nós. Então, todos, né, do rico para o pobre, o que todo mundo é igual é no voto. Então, dentro dessa lógica, gente, quem são as pessoas, quem são as mulheres que a gente quer ver, né, representando a gente na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, porque, de fato, a gente percebe que, a partir dos mandatos femininos, e a gente tem, né, levantamentos muito interessantes na Quero Você Eleita, que a gente trabalha justamente nessa curadoria de conteúdo para poder dar visibilidade, dar pauta, dar palco para esses mandatos também, porque a gente percebe que não tem muitas vezes espaço na mídia, que nem sempre as iniciativas são divulgadas da mesma forma que as iniciativas masculinas. Então, dentro dessa lógica, a gente vem jogando luzes para essas iniciativas, mostrando como as mulheres estão resgatando o pertencimento, porque uma das grandes crises que a gente vive é a da representatividade. Nós não nos sentimos representados, nós não sentimos que aqueles que estão lá nos representam, e as mulheres estão fazendo esse caminho inverso, desafiando o status quo e trazendo a sociedade civil, os movimentos sociais para a construção direta e conjunta das políticas públicas, dos projetos de lei, e por isso a gente tem tido avanços tão relevantes a partir dos mandatos femininos. Gabriela, eu estou vendo que o tempo de reunião aqui no nosso canal do Zoom está acabando. Eu tenho mais algumas perguntas para você já ir finalizando, tipo, a gente está falando dessa questão do repasse de dinheiro, a gente está falando de candidatura de mulheres, de partidos que não incentivam, mas tem também aqueles partidos que usam as mulheres como laranjas, né? E nós podemos denunciar. Então, como é que a pessoa pode fazer isso? E qual alerta você dá para essas mulheres que recebem este convite? Um pouquinho sobre essa temática para a gente finalizar. Tá, vamos lá. Primeiro é o seguinte, candidaturas laranjas podem gerar inelegibilidade, tanto para as candidatas que se propõem a esse papel, quanto para os dirigentes partidários ou outros candidatos que estejam também envolvidos nessa situação. A Justiça Eleitoral tem olhado para esse tema com muito cuidado e atenção, e isso tem gerado a cassação de chapa, uma chapa completa. Então, a gente teve mesmo atuando aí num caso da Bahia recente, no município de Catiba, que a gente teve a cassação de toda uma chapa justamente pelas candidaturas laranja. O TSE reformou uma decisão do TRE para entender, né, que ali a prestação de contas zerada, né, sem você ter nenhum voto, e a candidata, de repente, fazendo campanha para um adversário, no caso do mesmo partido, já evidenciaria ali uma candidatura laranja, e tem várias outras possibilidades de você ter uma candidatura laranja, que nada mais é do que uma candidatura fictícia. Então, primeiro alerta, mulheres, não topem, não aceitem estar nessa situação. Isso pode gerar prejuízos muito graves para vocês, prejuízos financeiros, prejuízos na sua vida. Então, não façam isso, não colaborem, né, para que a gente não avance dentro dessa pauta, que é uma pauta que é muito sensível e que a gente precisa avançar. E da mesma forma para os partidos. Então, já fica aqui, Milena, até o convite. Esse evento, a gente vai fazer um evento, a Quero Você Eleita Edição Bahia,
vai acontecer aí no dia 20 de julho, vai ser na OAB. A gente está chamando todas as candidatas, vamos fazer uma formação e informação, que é um encontro de saberes, porque, na verdade, é isso, é horizontalidade. Da mesma forma que a gente, as consultoras que estão envolvidas no projeto, e que vão estar aí falando de inteligência emocional, de comunicação positiva, de marketing, tem, né, conhecimentos para trazer. As candidatas, as mulheres que estão aí nos honrando e se lançando na arena política, tem muita coisa para trazer. Então, o que a gente quer é produzir rodas de conversas sucessivas com essas mulheres sobre essas temáticas, e no final do evento, o que a gente pretende é colher assinaturas e compromisso dos partidos políticos no cumprimento das regras do jogo, ou seja, para não lançar candidaturas laranja, para respeitar a divisão do tempo de televisão, do tempo da distribuição dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, para que a gente tenha candidaturas viáveis, candidaturas competitivas, e que a gente tenha também um compromisso dos partidos no combate à violência política de gênero, porque também não dá para a gente fazer campanha em igualdade de condições sofrendo violência dentro dos partidos e fora dos partidos, né? Enfim, as mulheres precisam exercer a sua liberdade, né, de uma forma plena em todos os ambientes. Nós não podemos mais admitir, né, que nós não sejamos livres, e liberdade é não ter medo de viver, não ter medo de andar por aí, de não ter medo de ser quem a gente é, né, de vestir o que a gente quiser vestir, de fazer o que a gente quiser fazer. E, né, exatamente por essa razão que a gente quer colher esse compromisso dos partidos para que a gente possa ter, de fato, avanço, e a gente ficar atento também, os eleitores e eleitoras, a quais os partidos, de fato, estão cumprindo com as regras do jogo. Com as regras do jogo. A gente já sabia que isso ia acontecer, a conexão é assim, o universo virtual às vezes nos limita um pouquinho, né? A Gabriela também tem uma reunião agora, e aí a gente já tinha marcado essa entrevista, já pensando em não deixar de levar para você que está em casa tantas informações preciosas. Ela deu esse recado, né? E ficou também o convite. Então agora, no próximo dia 20, vai ter esse evento na OAB Bahia. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar pelo trabalho, todos os integrantes, né, da Comissão de Direito Eleitoral. O presidente da comissão já esteve aqui, o Thiago Bianchi, a Jordana também, que incentivou tanto a participação da Gabriela hoje aqui com a gente. Gente, o canal da OAB, né, tanto as redes sociais como o YouTube e as próprias comissões estão de portas abertas para todos que acompanham aqui a programação, advogados ou não, e que queiram participar e aprender mais sobre uma temática, né, tão importante como essa que a gente acabou de falar, que é a participação feminina. Então, eu quero convidar você que está aqui acompanhando a nossa programação a seguir a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia, tirar todas as dúvidas. Tem também o Instagram do Quero Você Eleita, que a Gabriela faz parte e que traz esse conteúdo, que é um verdadeiro conteúdo assim, de capacitação. Sim, capacitação técnica, científica, com dados que mostram e comprovam a participação da mulher, não só na política, né, mas em diversos outros ambientes de poder. O nosso OAB de hoje é assim, né, OAB na TV, um pouquinho curtinho, mas assim, rico de conhecimento, rico dessa participação da mulher na política. E eu quero também trazer você para uns questionamentos, né? Isso que a gente falou aqui. Por que a gente não tem votado, né, em mulheres? Porque as mulheres não estão sendo a sua escolha. Ela trouxe dados da falta mesmo de informação, né? Que essas eleitoras, elas não estão tendo contato, né? Que essas candidatas, perdão, não estão tendo contato com os eleitores. Então, aí eu te convido a cada vez mais pesquisar, principalmente através das redes sociais, sobre aquela candidata que você conhece ou que você ouviu falar e como é que ela trabalha, o que é que ela defende. A gente viu aqui recentemente também como a participação das mulheres tem mudado as políticas públicas. Recentemente, a gente trouxe como destaque aqui na Assembleia Legislativa da Bahia o lançamento do protocolo do feminicídio na Bahia. Isso foi iniciativa de mulheres que estão encabeçando secretarias, organizações e instituições. Aproveito aqui para citar, né, a nossa secretária Julieta Palmeira, que é secretária estadual, também estava ali envolvida no projeto, a secretária de Política para Mulheres, Infância e Juventude, a Fernanda Lordelo, diversas promotoras, advogadas, né, da Comissão também de Direito de Família, de Direito da Mulher, de cotas raciais. Então, é tudo interligado, mas quando a gente tem ali mulheres vivenciando experiências na prática, elas conseguem colocar essas experiências que elas já viveram e que têm conhecimento
como políticas públicas. E é aí que a mudança acontece. Eu falei no início do programa que esse ano é um ano eleitoral, é um ano em que você vai escolher o seu candidato, a sua candidata. Esteja atenta também às mulheres que estão aí no pleito, tá? Eu vou me despedindo por aqui, deixando um convite importantíssimo da sua participação nas nossas redes sociais. Já tem o nosso e-mail, já tem o nosso Instagram, tem o Instagram da TV Alba, o @TVAlba, tem o Instagram da OAB Bahia, OAB_BA, e aí você pode ir lá, manter contato com a gente, sugerir pauta, né, fazer perguntas, criticar, elogiar, estamos aqui à sua disposição, tá? Lembrando para você que o nosso cenário está novo, trazendo muitas novidades, mas o objetivo principal de tudo isso é levar até sua casa muito mais transparência, muito mais conhecimento, porque conhecimento é poder. Hoje falamos da participação das mulheres nas eleições, que nós devemos incentivar o crescimento dessa participação e o nosso objetivo é acelerar essa mudança de dados. Se você chegou agora, a gente tem apenas 15% de mulheres nos representando na Câmara Federal. O Brasil está em posição 140 de 192 países, né, com mulheres ali ativamente na política. Você acha esse um número bom? 190 total. Brasil, posição 142. E o Brasil, gente, perde aí para quase que todos os países, né, da América Latina. Para você ter uma ideia, o Afeganistão tem 27% de participação feminina na política. Então, vamos fazer aí esse comparativo e vamos aumentar a participação das mulheres. Falei pra caramba, né? Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Semana que vem tem mais, tá? Eu espero você. Tchau, tchau.